Deus é muito bom sempre, né? Tá? Aquilo que a esposa estava falando. Faz muito tempo que eu não tinha me perdido dessa maneira que me perdi hoje de manhã. Tá? Mas virou e mexeu, pergunta daqui, pergunta dali e chegamos. Tá? Estamos aqui, amém por isso. Marçal, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que Deus te recompense por isto. Você poderia repetir comigo assim? Tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Tudo que ela diz que eu tenho, eu tenho. Tudo que ela diz que eu posso, eu posso. Amém? Você crê que o caminho da vida está aqui? Você não está aqui por acaso. Eu também não. Talvez você tenha se sentido, talvez você, no teu caminhar, você está meio sem rumo. Eu estava hoje de manhã totalmente sem rumo. Mas, pergunta daqui, pergunta dali, e cheguei no lugar. Mas eu tive que perguntar algumas vezes. E uma das vezes que eu perguntei, a pessoa diz, é para lá. Mas eu quero chegar na rodovia da Uva, no posto Coiocta, não, daí é para lá. Bom, para lá ou para lá? Não, faz o seguinte, você desce aqui, você pega ali à direita, 2 quadras, daí pega à esquerda, tem uma escola, pega à direita de novo. Falei, cara. Tá? Talvez você esteja se sentindo assim na tua vida, no teu caminhar. Você tem perguntado e você está desorientado. Saiba que você está no lugar certo, com as pessoas certas e está na hora certa. Perguntando assim de uma maneira assim o mais gentil possível, você tem a certeza da tua salvação? Você pode dizer assim com certeza, assim, convicto, o dia que o Senhor Jesus resolver, de que o Deus, o Pai, resolver fechar a minha agenda, eu vou para Ele. Temos alguém entre nós aqui, gente, que não tem essa certeza? Gostaria que nós fechássemos nossos olhos e eu quero orar. E se você daí sentir que você gostaria de tomar um passo com Jesus, se gostaria de falar assim, Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu quero ter essa certeza, eu quero ter esse caminho, eu quero estar no caminho contigo, eu quero estar no caminho seguro. Muito obrigado, Jesus, que hoje eu posso abrir o meu coração para o Senhor. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor me trouxe aqui. Obrigado, Senhor Jesus, que foi o Senhor que me criou, o Senhor me formou. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Obrigado, Pai, que hoje eu abro o meu coração para que o Senhor entre e venha fazer habitação no meu coração. Reconheço que sou um pecador e peço perdão pelos meus pecados. E hoje eu te recebo, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Muito obrigado, Jesus. Ainda de olhos fechados, gente. Quem já tem a certeza da salvação, continue orando. Temos alguém aqui que convidou o Senhor Jesus a entrar no seu coração? E mais tarde, depois, nós queremos conversar com você. Nós queremos estar abençoando a tua vida, queremos estar conversando com você. Temos alguém aqui que fez essa oração, que disse, Senhor Jesus, eu te convidei para entrar no meu coração hoje. Amém, gente. Glória a Deus. Tem algum assunto que tem me trazido
tem me despertado algumas coisas em mim. Eu pergunto para você: todas as minhas decisões afetam apenas a mim? Sim ou não? Não. Então quer dizer que as minhas decisões vão te afetar também? Tem certeza? Você tem certeza que as suas decisões me afetam também? Obrigado. Coloquei como título da mensagem de hoje, e você vai ter algumas dinâmicas hoje ainda, né? Cuidando da história da minha descendência. Eu não tenho como mudar a minha ascendência, mas eu tenho como mudar a minha descendência. Eu não tenho como mudar o meu passado, tenho como resolver ele, e preciso resolver ele. Mas eu posso mudar o meu futuro. Eu posso ser bênção para a minha descendência. Salmo 128, nós lemos assim. Salmo 128. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos são duas coisas. Pelo fato de eu temer ao Senhor, não quer dizer que eu esteja andando nos caminhos do Senhor. Eu preciso temer ao Senhor e eu preciso andar nos seus caminhos. O meu caminho lá de casa era para cá hoje, tá? Mas de alguma forma eu me desviei do caminho. Estava fora. Temer ao Senhor e andar nos caminhos são duas coisas. Eu preciso temer ao Senhor e eu preciso também andar nos seus caminhos. Eu preciso ter tanto os dons quanto os frutos do Espírito. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o primeiro ponto. É uma decisão. Eu decido ser feliz. Eu decido ser alegre. Alegria em primeiro lugar não é um sentimento. É uma decisão. Eu decido. Eu decidi andar nos caminhos do Senhor, temê-lo, e eu vou precisar trabalhar. Trabalho não foi inventado pelo diabo, não. Foi Deus que inventou o trabalho. Já no jardim do Éden, Deus disse para Adão: você vai trabalhar e você vai dar nome, você vai cuidar do jardim. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tá? Eu preciso saber receber. Eu preciso saber te abençoar também.
Ontem nós estávamos, os adolescentes ali na Shalom fizeram a festa do Velho Oeste. Né? Então fizeram uma porção de coisas ali, baraquinha disso, baraquinha daquilo. Um cuida dessa baraca, outro daquela, e faz isso, faz aquilo. E foi uma festa, das 3 da tarde às 9 da noite. E conversa aqui, conversa ali, e come isso, come aquilo, e faz o pinhão, e faz a pipoca, e faz espetinho, e faz os doces, e faz pastel, e tinha café, e aí você vai rodando, né? Parei na frente da baraquinha do pastel. Eu já não precisava mais comer, a cota já estava ok, né? E aí a irmãzinha lá, muito, né? Pastor, quer um pastel? Eu falei, olha, eu já estou com a cota, já está ok. Mas estou te ofertando o pastel. Não, mas eu já estou com a cota assim, né? Aí ela diz... ela faz parte da minha coordenação. Ela diz assim, pois é, mas o meu pastor diz que quando a gente oferta e não recebe, tá, você está travando a minha bênção. Ok, irmã, eu vou comer esse pastel. Tá? Saber receber. Se eu quero te dar um presente, se eu quero te ofertar algo, você não aceita esse algo, você está travando a minha bênção. Tá? Ok, voltando para cá. Comerás o teu trabalho pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Trabalhou, comeu. Trabalhou, vem o sustento. Não trabalhou, aí tem as trocentas bolsas aí, né? Bolsa disso, bolsa daquilo, bolsa daquele outro, né? Mas ok. Versículo 3. Versículo 1. Bem-aventurado se você anda no caminho, se teme ao Senhor. Se você trabalhar, você vai comer. E eu queria, no fundo, me ater ao versículo 3. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. A tua mulher será videira frutífera aos lados da tua casa. Videira fala em uva. Videira fala em alegria. Os teus filhos como plantas de oliveira, azeitona, óleo, unção, à roda da tua mesa. E isso acontece automaticamente em cada casa. Massal disse que não. Isso acontece automaticamente em cada casa? Não acontece. Mas a Bíblia diz que é possível. E aí, como é que faz? A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Você, sacerdote do lar, homem da casa, precisa temer o Senhor, andar nos seus caminhos, trabalhar. Tá? E a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. O que nos diz aquela passagem de Efésios 5, sobre casamento? Casamento, sobre filhos. Tem algumas coisas que a palavra de Deus diz que a psicologia de hoje quase que abomina. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Isso não acontece tão automático assim. Se nós vamos ali para Efésios capítulo 5, lendo alguns versículos ali, vós mulheres, de vez em quando sujeitai-vos a vossos maridos quando eles são bons.
Não diz isso? Não? O que diz ali? O que diz a tua Bíblia? Quando? Qual que é a condição para a esposa se sujeitar ao marido? Não tem condição. Não tem condição. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, a tua mulher não é tua empregada. Tá? A tua mulher não é a tua serva. Tá? A tua mulher é a tua auxiliadora idônea. Trate ela assim, se você não quiser ter problemas. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Quando? Qual que é a condição para o marido amar a esposa? Não tem condição. Marido, ame a esposa. Esposa, seja sujeita a seu marido. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Filhos, quando que é a hora do filho sair de casa? Papai e mamãe, quando que você libera teu filho? Isso é tão comum hoje? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Filhos, pela palavra de Deus, você tem autorização, dever de sair de casa quando se casar. Enquanto você está debaixo do teto do teu pai, você diz para ele, para o teu pai, sim, senhor. Mas eu já tenho idade. Então começa a orar mais. Tá? Começa a orar mais para Deus enviar, né, o varão ou a varoa, né? Tá? Enquanto que os filhos estão debaixo do teto dos pais, eles precisam honrar os pais. Eles precisam obedecer aos pais. Eles precisam dar contas, prestar contas aos pais. Papai e mamãe, por favor, não entregue isto. Cabe a você fazer isto sim. Tá? Seu filho tem 15, se ele tem 20, se ele tem 30, ele está debaixo do teu telhado, você é responsável por ele. Presta atenção. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Qual que é o primeiro mandamento com promessa?
honre pai e mãe para que te vá bem. O que quer dizer honra? Como é que eu honro uma pessoa? Como é que eu honro papai e mamãe? Algumas das maneiras. Como? Obedecer, cuidar. Como mais? Submeter. Mas eu não escutei. Elogiar. Tudo muito comum, muito ensinado nas nossas escolas hoje. Ou não? O que é ensinado hoje? Estava conversando com o pastor Mação um pouquinho na entrada. O que é ensinado hoje, gente? Tudo igual. Professor e aluno na sala de aula, tudo igual. Lá fora, tudo igual. Tudo igual. E essa cultura se traz para dentro da igreja, tudo igual. Não é que a palavra de Deus nos ensina. Tudo igual, vírgula. Tá? Tudo igual, vírgula. Não é. A palavra de Deus me diz que eu preciso honrar ao pai e à mãe. Eu preciso obedecê-los. E tem muitas maneiras de honrar. Foram citadas algumas. Quando eu tenho em honra, eu tenho ele em estima. Eu obedeço a ele. Isso não quer dizer que eu seja conivente, eventualmente, com o pecado do pai e da mãe. Meu pai está em pecado. Eu não sou conivente honrando ele com o pecado dele. Isso precisa ficar claro. Estávamos... Quando foi essa semana? Foi a semana? Foi semana passada. Não, essa semana. Duas filhas vieram trazer o pai para internar. Um péssimo exemplo. Terrível exemplo. As filhas precisam cuidar do pai por causa da bebida. Mas elas estavam honrando o pai, cuidando dele. E elas me dizem, uma convertida, a outra ainda não, me dizem, nós vamos cuidar dele. Até. Honrando. Honrando. Uns meses atrás, veio a jovem mãe da igreja lá, diz ela assim, olha, meu irmão quer se internar. Problema de drogas. Isso aconteceu, gente, há uns meses atrás. Não em Colombo, mas ali no Boqueirão. Aqui talvez não aconteça isso. Amém por isso. O pai, a mãe, a irmã trazem o irmão, o filho para a igreja. Conversei um pouco com o rapaz de 17 anos. Caminhei ele para a casa de recuperação, ele foi. Uns dias mais tarde, eu tenho contato com o pastor dessa casa de recuperação. E conversa vai, conversa vem com o pastor ali, diz ele assim, aí ele me chama de pastor, né? Diz ele assim, pastor, estou com medo de devolver esse menino depois dos 9 meses, os pais. Falei, ué? Como assim os pais estão internando ele? Estou com medo. E aí você fica curioso, né? Mas por que com medo? Qual que... Diz ele assim,
o menino vai ficar 9 meses lá, infelizmente ele não ficou, mas ele vai ficar 9 meses lá. Vou entregar ele para a família ação, e a probabilidade dele matar o pai dele é muito grande. Falei, ué, casa de recuperação faz isso? Veja a situação. Pai, a mãe, os filhos em casa. Às vezes dá vontade de mostrar os 5 ministérios para um cidadão desses. O pai em casa, só aqui, tá? Assistindo a sessão da tarde de pijama. A mãe trazendo o sustento para dentro de casa. E o pai batendo na mãe. Você não pode matar, isso não cabe a você. Mas se eu tivesse no lugar do menino, eu acho que teria vontade também, gente. Cuide da tua descendência. Temos um outro exemplo. O rapaz de uma família que anda conosco, nosso grupo familiar. E na regra, gente, na regra, os pais trazem os filhos. É o normal, seria os pais trazerem os filhos. Mudando a história da descendência, tivemos um batismo ano passado, aonde o filho estava batizando a mãe. Tá? Gente, tremendo aquilo. Tá? Que tremendo. O filho batizando a mãe. O filho mudando a história da ascendência dele. Vinham de uma família assim, com poucas posses, trabalhadores, vinham do mundo. Ele mudou a história, a esposa veio, daí ele veio. E hoje a família dele, os filhos deles estão nos caminhos do Senhor. Mudando a história da descendência dele. Eu não sei qual que é a tua ascendência e qual que é a tua descendência. Mas saiba que é possível você mudar a história da tua descendência. Tanto para bem quanto para o mal. Você pode mudar a história da tua descendência. É possível. Voltando lá para Salmos. E os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quem que vai ensinar os caminhos do Senhor para os filhos? O que nós lemos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. A partir do versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Quem que vai ensinar os caminhos do Senhor para os meus filhos? É a escola dominical? É a escola durante a semana? É a creche? Não sei se estou te deixando numa saia justa. Tá? Se estou
Deus te abençoe. Nós amamos terceirizar a educação dos filhos. Tem algumas figuras que marcam muito. Entre a nossa casa e a igreja, são lá pelo velocímetro, acho que dá uns 900 metros. Então a gente vou bastante de a pé para a igreja, e eu passo pelo fundo de uma escola particular. Escola muito boa. Amém, aleluia. Tem escola de manhã, tem de tarde, tem tempo integral, misericórdia. Aí estou passando lá e eu vi uma figura, vi uma cena. E essa cena me chocou. Porque sim, porque não, está o pai com uma criança mais ou menos desse tamanho assim. Tá? Ele tirou a criança de dentro do carro e entregou a criança para a professora. E foi embora no carrão dele. Não era um fusquinha não, gente. Tá? Era um carrão. Como é que ele tirou essa criança de dentro do carro? A criança estava gritando, estava esperneando. E dessa maneira ele entregou a criança para a professora. A professora tendo que se defender da criança e não podia machucar ela. Mas o pai, o carrão dele. Aí você escuta algo assim, de um casal, conhecidos meus, nossos. Eu vou tirar os meus filhos da escola particular e vou colocar na escola pública. Até aí tudo bem. E ele emenda em seguida assim, para que eu possa pagar o meu carro. Valores. Quais que são os meus valores para com o ensino dos meus filhos? Eu estou terceirizando a educação dos meus filhos? A palavra de Deus nos diz: e tu a ensinarás a teus filhos. Cabe a nós, pais, ensinarmos os nossos filhos. Eu quero que os meus filhos sejam, aquilo que o Salmo nos diz: os teus filhos como planta de oliveira, a roda dos teus pés, a roda da tua mesa. Provérbios 22:6. Nós lemos o seguinte: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Às vezes a gente aprende algumas coisas. Nós temos ali na Shalom, que nós chamamos de Projeto Misericórdia, nas quartas-feiras de tarde. Então vem moradores de rua, vem carinheiros, vem pessoas pobres e bastante pobres. E morador de rua, para ele se esquentar, que sim, que não é a maneira, mas a maneira que ele encontra é, e ele vem assim para o culto. E ali temos os cultos toda quarta-feira, tá? Amém que eles vêm. E nós estamos tendo uns cultos extremamente complicados. Tá? Ano passado, ano retrasado, tá? Chegaram a se travar no braço lá dentro, tá? Então nem sempre é tão gentil a coisa lá,
Tá? E às vezes a gente prega lá com 2, 3 concorrentes junto. Tá? Então você precisa às vezes levantar a voz ali, tá? E pelo fato de termos ali entre 20 e 40 pessoas, né? Não precisa de microfone. Umas 3 quartas-feiras atrás, o cidadão já não batia com as 10, tá? E ainda estava... Só que pela graça de Deus ele sentou na primeira fileira. E ele começou a falar tanto no meio da mensagem, que já não é comprida, são 10 minutos talvez. Peguei a Bíblia numa mão, pus a mão na cabeça dele, com metade da boca eu repreendia o demônio que estava lá, e com a outra metade eu estava pregando. Então às vezes a gente tem algumas emoções extras lá. Tá? Você pode exercer algumas funções a mais ali na quarta-feira de tarde. Mas temos visto o resultado. Glória a Deus por isso. E uma das coisas que eu tenho aprendido lá: declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. A minha experiência diz: esses caras não têm jeito. A minha experiência, a minha sabedoria, os meus olhos olhando o que vem vindo até aqui, olhando para frente, diz: não tem jeito. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz a mesma coisa. Creias tu e serás salvo, tu e a tua casa. Será salvo, quer dizer que ainda não é salvo. Declare a palavra de Deus. Provérbios nos diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer não se desviará dele. A palavra de Deus diz isto. Instrui o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Declare essas palavras sobre os teus filhos. Fale sobre os teus filhos. Uma outra palavra que eu tenho declarado lá, tá? Aquele público que eu tenho lá na quarta de tarde. A palavra de Deus está sim caindo em corações férteis, em solo fértil. Gente, eu não vejo aquilo. Tá? Eu não estou olhando aquilo assim. Mas eu vejo a palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus. E pela graça de Deus, estamos vendo o resultado. Por Deus. Ok, que é um resultado mais demorado. Mas temos resultado sim. Declare a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre o cônjuge. Declare a palavra de Deus sobre teus filhos. Se eventualmente teu filho ainda não está no caminho, declare a palavra de Deus sobre a vida dele. Creia na palavra escrita. Fale a palavra de Deus para o cônjuge, fale para os filhos, fale para os pais. Se os pais ainda não são convertidos, declare eles como convertidos no Senhor. Creia na promessa que está aqui. Creias tu e serás salvo, tu e alguns da tua casa. Creias tu e serás salvo aqueles mais especiais da tua casa. Aqueles bonzinhos, aqueles que eu acho que vão ser salvos. Não diz isso? Creias tu e serás salvo? Toda. Tu e a tua casa, toda. Fale isso. Declare isso. Declare isso uns aos outros.
creia, profetize sobre a vida dos teus. Profetize sobre a vida dos teus. Nós já vamos abrir um espaço. Nós vamos fazer uma dinâmica, 1, 2, 3, tá? Então nós vamos mexer um pouco, né? Fazer uma santa bagunça, tá? E eu tenho falado no nosso grupo familiar da Karen e meu, tenho declarado e tenho falado, tá? Estamos falando isso há 2 anos, 3 anos, tá? Marido, ore pela esposa e ore com a esposa. Esposa, ore pelo marido e ore com o marido. Que guerra, gente. Que guerra isso. Mas, amém que você veio para cá, você não caiu de paraquedas aqui, não. Tá? Você vai ter a oportunidade, já de estar abençoando o teu cônjuge. Tá? Você vai poder pegar na mão dele e você vai poder olhar nos olhos e declarar a bênção de Deus sobre a vida do teu cônjuge. E aí nós apertamos um pouco mais, falamos para os nossos amados lá, ore pelos filhos, amém, aleluia. Aí tranquilo, quase todos oram, beleza. E eu pergunto assim, quando é que você orou com os teus filhos? Pois é, sabe, a gente não se encontra, e quando a gente se encontra na mesa, é muito ligeiro, às vezes a gente esquece. Pura desculpa, tá? Nós lá em casa, porque sim, porque não, nós instituímos então no domingo à noite, nós temos o culto à noite, nós voltamos para casa, e os filhos têm 22, vai casar agora dia 22 de agosto, e o casal de gêmeos tem 25, tem os amigos deles, e tá certo, precisa ter mesmo. Pai, estou indo na casa do amigo lá, e gente de igreja, tudo certo. Filho, domingo à noite, nós temos um compromisso lá em casa. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para ir. Domingo de manhã você pode ir, domingo à tarde você pode ir. Domingo à noite não. Domingo à noite a gente senta como família, lancha como família e oramos uns pelos outros. De vez em quando não quer escapar, né? Tá? A gente traz de volta, né? E o que nós fazemos lá no domingo à noite? Não que a gente seja tradicional, mas a gente na mesa sempre senta no mesmo lugar, né? Tá? Ou apenas eu faço isso? Normalmente a gente senta no mesmo lugar, né? Tá? E lá em casa, porque sim, porque não, eu sento na mesa, eu sento aqui, e a esposa senta aqui, e os filhos à volta. O que nós fazemos? O que está à minha direita começa a orar. Esse ora, tam. A mãe ora, e depois eu oro. E quando eu vou orar pelos filhos, eu oro com imposição de mãos sobre a vida de cada um deles. Outra semana. É bênção, gente. Veja bem, nós estamos ali à roda da mesa. E esses dias, uns domingos atrás aí, eu pedi para minha esposa ficar de pé e olhar para mim, olhei nos olhos dela, tá? E abençoei a vida dela. Eu estava abençoando minha esposa. Os filhos, quem que eu estava abençoando? Veja a perspectiva.
eu estava abençoando a esposa. Nos olhos dos filhos, eu estou abençoando a mãe deles. Nos olhos dos filhos, eu não estou abençoando a minha esposa. Eu estou abençoando eu estou abençoando a mãe deles. Quando a esposa me abençoa, ela está abençoando o marido. Aos olhos dos filhos, ela está abençoando o pai deles. É importante os meus filhos verem, escutarem, tá? O pai abençoando a mãe deles. É importante os filhos verem que o pai está abençoando todos os filhos. Você vai ter a oportunidade de fazer isso daqui um pouquinho. Vai te preparando, vai orando, tá? Deus vai te dar alguma palavra, tá? Estou te dando uma deixa aí, tá? Daqui a pouco nós trazemos os filhos para cá. E nós vamos poder abençoar-nos mutuamente. E nós vamos poder tomar a ceia como família. Você vai tomar a ceia hoje em família. Pai, mãe, os filhos. Pois é, mas eu estou sozinho. Tá? Você que é líder do grupo familiar, de uma célula. Tá? Por favor, não se feche no teu grupo. Amém pelo teu grupo, aleluia. Cuide dele, mas olhe um pouco para cima. Alguém está sozinho. Você traz ele. Você vai abençoá-lo para que a família dele também esteja aqui. Tá? Então ninguém pode ficar sozinho. Tá? Vamos nos reunir em família. Você, pai, cuida da tua esposa, dos teus filhos. Mas se tiver alguém sozinho, tá? Por favor, traga para junto. Traga para perto de você. E aí você vai ter a oportunidade de profetizar, de declarar a palavra de Deus nesses que ainda estão sozinhos. Creias tu e serás salvo, tu e a tua casa. Você vai ter a oportunidade de profetizar isso na vida deles e crer na palavra de Deus. Amém, gente? Eu preciso ensinar os meus filhos. Em casa, a gente se conhece, não se conhece? A gente conhece os acertos do cônjuge, a gente conhece as coisas boas dos cônjuges, dos filhos, não é verdade? Mas e aquelas coisas que não estão bem tão certas assim? Presta atenção para o foco que você está olhando. Tá? Filipenses 1,6 me diz: fiel aquele que começou a boa obra em vós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí você tem duas oportunidades, duas chances. A obra na tua vida, na minha vida, vai ser completada o dia que eu for promovido, o dia que eu morrer, ou o dia que Jesus vier. O que antes ocorrer, tá? Naquele dia a obra vai ser completa. Isto me diz que, enquanto eu estou vivo aqui, ainda existe algum canto vivo que ainda precisa
ainda precisa de um trato. Tá? Uns têm mais, outros têm menos. Mas todo mundo tem. Tá? Eu vou olhar para essas coisas que ainda faltam na vida dos meus? Ou eu vou olhar lá na frente? Olhe lá na frente e profetize uma vida santa, uma vida reta. E você vai ver o resultado. Marido, ame a tua esposa. Esposa, seja submissa ao marido. Quando o marido ama a esposa, fica fácil para a esposa ser submissa. Quando a esposa é submissa, fica fácil o marido amar. Tá? E ensine os teus filhos. Ensine os seus filhos, cabe a você fazer. Não é a responsabilidade do pastor fazer. Por melhor que ele seja, não é a responsabilidade dele fazer. A responsabilidade de ensinar os filhos é do pai e da mãe. E o pastor está aí para nos ajudar. Amém, gente?